Oi pessoal, você sabia que quando você usa óleo essencial e ao mesmo tempo você consome uma bebida alcoólica ou toma algum medicamento ou até mesmo álcool, qualquer substância química pode ter uma interação entre eles? Pode potencializar a ação ou inibir e acaba influenciando, muitas vezes de forma negativa, num tratamento ou até mesmo na vida com sintomas aí desagradáveis. E esse é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre interação. Dentro da farmacologia, a gente usa a expressão interação medicamentosa, que é quando você usa dois medicamentos e um acaba influenciando no outro. Aqui a gente vai usar a palavra interação, não necessariamente medicamentosa, mas por conta do uso do óleo essencial com alguma substância química, seja um medicamento, seja um álcool, seja até mesmo um cigarro, tá? Coloquei aqui pra gente entender um pouquinho como que acontece. E coloquei alguns óleos, tá? Não coloquei todos porque é um conhecimento muito amplo, são vários óleos essenciais e várias possibilidades de interação. Então eu coloquei aqui os óleos essenciais mais comuns que a gente usa mais no nosso dia a dia. E também os medicamentos que a gente também costuma conhecer muitas pessoas que usam, né? Por isso que eu coloquei esse panorama geral aqui. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Pra gente começar, o óleo essencial de alecrim, de eucalipto e de hortelã-pimenta. Esses três óleos, se for utilizado em concomitância com o álcool, potencializa efeitos indesejáveis. A pessoa vai sentir o aumento do batimento cardíaco, o aumento da pressão arterial, uma agitação motora muito grande. Fica com aquela sensação como se fosse um ataque de pânico, né? Um aperto no peito, o coração acelerado, muitas vezes começa a suar frio, né? Essa interação aqui, ela acontece bastante se você principalmente usar esses óleos aqui de forma inalada, tá? Outra coisa também, esses três óleos, se eles forem utilizados junto com um cigarro, aumenta a absorção de nicotina. Então imagina que um cigarro por si só ele já faz mal, né? Se você usa esses óleos, logo depois fuma ou um tempo depois fuma, a absorção da nicotina vai ser muito maior, tá? Esses três óleos também, quando são utilizados junto com medicamento antihipertensivo, medicamentos para pressão arterial, para quem tem pressão alta, né? Eles vão diminuir a absorção desse medicamento, ou seja, a pressão arterial vai aumentar. Em vez de diminuir, ela pode subir. E muitas vezes o óleo essencial ele vai interferir ao ponto do medicamento não fazer efeito. E às vezes tem que aumentar a dose desse medicamento, né? Uma das coisas que eu já falei em outros vídeos também é a questão do alecrim para quem tem pressão alta, né? Então, se ele já é contraindicado porque ele aumenta a pressão arterial, se eu uso ele como antihipertensivo, ainda assim pode acontecer de aumentar a pressão arterial, porque ele inibe a absorção dos antihipertensivos, tá? Então imagina só, você vai lá pesquisar na internet, qual é o óleo essencial que traz alegria? Aí tá lá, alecrim. Vou lá, compro alecrim, cheiro alecrim, acho uma delícia o alecrim, sou hipertensa e minha pressão de repente sobe, meu coração aí tá mais acelerado, minha pressão começa a desregular e aí a culpa é do óleo essencial, né? Não, gente, é só uma interação medicamentosa. Você usou um óleo essencial que interferiu na absorção e no metabolismo desse medicamento. Daí a importância de você conhecer o que cada óleo faz dentro de você. Tem um vídeo que fala sobre a questão de como esses óleos essenciais funcionam dentro do nosso organismo. Desde a forma de inalação, ele vai para a corrente sanguínea. E lá na corrente sanguínea tem toda uma ação no nosso organismo. Então imagina, você toma uma medicação para pressão arterial, ela também vai para a corrente sanguínea. Ela também vai ser absorvida, também vai ser metabolizada. Junto com o óleo essencial, o que acontece? Choca! E aí acaba interagindo, tá? Então não vai ser a culpa do óleo essencial, na verdade é a culpa de não ter esse conhecimento aí, né? De saber que o óleo essencial interfere na medicação que você está tomando. Então é muito importante saber o que esse óleo essencial faz, com o que esse óleo essencial interage, qual é o efeito dessa medicação em contato com o óleo essencial, por exemplo, tá? Coloquei também aqui a questão dos anticoagulantes, medicamentos, por exemplo, para trombose, controle de trombose. Se a pessoa cheira, né, inala, por exemplo, esses óleos essenciais aqui e toma um anticoagulante, vai aumentar a absorção desse medicamento. Esse medicamento vai agir mais
do que deveria, né? E aí o que acontece é que eu vou ter um risco de hemorragia, né? É como se eu tomasse uma dose maior desse remédio, tá? Então imagina só, né? Chegar lá no médico e falar que teve um efeito colateral ali, não deu certo, por quê, né? Porque usou o óleo essencial junto. Então daí, até no vídeo que a gente comentou sobre a ação dos óleos essenciais, eu falei sobre a importância do conhecimento desses óleos essenciais no organismo, que não é um efeito placebo, né? Eu tenho um efeito dentro do meu organismo, sistema circulatório, né? Coração, fígado, metabolismo, né? Então a ação desses óleos dentro da gente vai influenciar em todas essas situações aqui, tá? Coloquei aqui, ó, um monte de óleo que é bastante comum, que a gente usa bastante, que também tem influências com medicações, principalmente, tá? Os óleos cítricos, coloquei aqui a bergamota, a laranja, tanto a laranja doce quanto a laranja amarga, a tangerina e o limão, né? São tudo óleos cítricos. E coloquei também aqui a canela, o cravo e o gengibre. Todos esses óleos aqui, se eles forem usados junto com algum anticoagulante, também vai acontecer a mesma coisa que esses três aqui. Vai aumentar a absorção desse medicamento no organismo, vai aumentar o risco de se ter uma hemorragia. Então, o que acontece é como se eu tomasse uma dose maior dessa medicação, né? Causa aí um risco, vamos pensar assim, né? Para a pessoa que faz uso desse anticoagulante, tá? No caso de medicação antidiabético, hipoglicemiantes, né? Desde o hipoglicemiante oral, que vai diminuir a glicose no sangue, as pessoas que têm diabetes ou que têm pré-diabetes, que tomam algum medicamento para controlar a quantidade de glicemia no sangue, se fizer uso desses óleos essenciais, eu também vou ter um aumento da absorção. Ou seja, a pessoa tem o risco de ter picos de hipoglicemia. Então, muitas vezes a pessoa está acostumada a tomar uma medicação para controlar a diabetes, né? E no dia a dia começa a fazer uso de um óleo essencial. Eu tomo lá a medicação, né, para controlar a diabetes e resolvi usar bergamota para depressão, né, que é ótimo para ajudar a dormir, na insônia e tal. Só que aí eu começo a perceber que eu fico com tontura, com mal-estar, sudorese, o corpo fica gelado, aquela sensação de que tá passando mal, né? E aí vai ver a glicemia tá baixa, né? Por quê? Exatamente por isso, por conta de eu preciso ajustar a dose do medicamento se eu começar a fazer uso desses óleos essenciais, senão eu corro o risco de causar esses picos de hipoglicemia, tá? E aí a glicemia caindo demais vai ocasionar todos esses sintomas que a gente comentou, da sudorese, da palidez, da tontura, do mal-estar, tá? Esses óleos essenciais, eles também interferem com os antihipertensivos, né? Então, a mesma coisa, vai diminuir a absorção desse medicamento, então aumenta a pressão arterial. Na verdade, é como se o medicamento não fizesse efeito, né? E aí o que acontece? Muitos desses óleos, eles são sedativos, né? Eles, por si só, eles iriam diminuir a pressão arterial, o batimento cardíaco. Porém, se eu faço uso desses óleos como antihipertensivo, eu tenho essa interação entre eles. Lá na corrente sanguínea vai ter essa interação e eu acabo aí diminuindo a absorção de um e a pressão arterial acaba subindo, né? E aí você bota a culpa lá no óleo essencial, que é a culpa dele que não está funcionando nada. E, na verdade, não. Na verdade, o que está acontecendo é que você está usando o óleo essencial errado, né? Para o tipo de coisa que você precisa. Porque eu tenho outros óleos que também têm, por exemplo, uma ação sobre a insônia, sobre a depressão e que não necessariamente influencia na absorção do medicamento da pressão arterial. Daí a importância desse conhecimento também, tá? Coloquei aqui a camomila. O óleo essencial de camomila, tanto a azul quanto a romana, também influencia com anticoagulante. Então deu para perceber aí, né, que os medicamentos anticoagulantes, eles são facilmente aí interagidos com o óleo essencial. Então é muito importante ter noção de qual óleo essencial você usa e como isso influencia, por conta, de novo, do risco de hemorragia. E também o óleo essencial de camomila, ele interfere na ação de medicamentos sedativos, tá? Eles aumentam a absorção de medicamento sedativo. Então, se você fizer uso de um óleo essencial de camomila, inalar, né, o óleo essencial da camomila romana, por exemplo, né, e tomar uma medicação sedativa ou qualquer outra medicação que interfere no sistema nervoso central,
você vai ter uma depressão do sistema nervoso central, né? Ou seja, vai induzir a sedação ainda mais. Então você vai ficar muito sonolento, muito grogue, né? Aquela coisa de largado, né? Isso vai acontecer. Então acaba sendo até uma questão de risco, né? Quando você faz esse uso de medicação em casa, por exemplo, para dormir, né? Um sedativo para dormir, e usa o óleo essencial de camomila, né, você corre o risco de causar muitas vezes uma depressão no sistema nervoso central tão grande ao ponto de causar uma depressão respiratória, diminuir a respiração, até a apneia pode acontecer, que é essa ausência aí de respiração, tá? Então aí é um cuidado bem intenso para quem faz uso aí desses tipos de medicamento, tá? Coloquei também o eucalipto, que também influencia no uso de hipoglicemiante. Então, no mesmo caso de quem tem diabetes, né, ou pré-diabetes, que faz aí o uso de medicação para controlar a glicemia, se fizer o uso do óleo essencial de eucalipto, pode acontecer aí essa interferência, vai aumentar o risco de acontecer uma hipoglicemia, né? Por que isso aqui é importante? O óleo de eucalipto, ele é muito comum para ser usado aí no dia a dia, por exemplo, na parte respiratória. Tô com uma tosse, um pigarro, uma coisa irritante aqui, vou cheirar eucalipto. Vai lá e cheira eucalipto. E lembra lá que tem que tomar seu remedinho para diabetes. Toma esse remédio. E depois começa a vir aquele mal-estar, aquela sensação ruim no corpo, começa a suar frio, aquela palidez, né? E o eucalipto está fazendo mal, né? Não é isso, na verdade é essa interação que está acontecendo, né? Eu estou tendo aqui o óleo essencial de eucalipto interagindo de forma que aumenta essa absorção desse remédio que tomou, e aí por consequência ele vai fazer uma ação maior e vai diminuir muito a sua glicemia, causando todo esse mal-estar aí que pode acontecer quando você tem um pico de hipoglicemia, tá? E por fim coloquei também o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele influencia nos estrógenos. Por que é importante isso? Muitas pessoas que fazem, por exemplo, uma hormonioterapia, né, que é um tratamento com uso de hormônio, por exemplo, para um câncer de mama, um câncer de ovário, né? O hortelã-pimenta, ele vai aumentar a absorção desse estrogênio, tá? E aí acaba interferindo nesse tratamento hormonal. Então, é muito importante que as pessoas que fazem, por exemplo, uma hormonioterapia, né, no caso principalmente de câncer, né, de mama e de ovário, tenha cuidado com esse óleo essencial de hortelã-pimenta, tá? O óleo de hortelã, ele é muito usado para a parte respiratória, para aumentar a disposição, só que nesse caso aqui, o efeito vai ser mesmo uma interferência nesse tratamento, causando aí um prejuízo muito grande, até mesmo na questão do avanço do câncer ou da piora desse câncer, né? Então é importante a gente ter essa noção, porque eu posso substituir esse hortelã-pimenta por qualquer outro óleo que vai trazer o mesmo benefício sem ter esse efeito colateral esperado. Gente, vocês entenderam a importância disso daqui, né? É muita informação e é muito relevante. As pessoas têm mania de achar que porque é natural não vai fazer mal, né? E na verdade não. A mesma coisa que um chá. Você acha que tomar qualquer chazinho ali, é ótimo, é natural, é da natureza, faz bem. Não, tem muito chá que faz mal também, né? Tem muito chá que interage, que tem efeitos colaterais aí que as pessoas não sabem. E a mesma coisa acontece com óleo essencial, né? Quando eu comecei a buscar sobre esse assunto, eu percebi que tem pouca coisa na internet sobre isso, né? E comecei a pesquisar, inclusive, artigos científicos para mostrar a importância disso. E a gente percebe que a maioria fala muito o que esses óleos essenciais fazem, quando eu tenho que usar esse óleo essencial, ou qual óleo essencial eu uso para tal coisa, mas poucos abordam essa questão de quando eu não devo usar esse óleo essencial, ou qual óleo essencial tem uma interação ruim com alguma outra coisa, né? Que óleo que eu posso substituir já que eu faço uso desse medicamento? É muito difícil encontrar esse conteúdo na internet. E tá aí também um detalhe, todo esse conteúdo aqui vai estar lá no nosso curso. Nosso curso está praticamente terminando para ser lançado, que é o curso de aromaterapia para a vida, onde a gente fala, inclusive, toda essa importância desse conhecimento e das interações que esses óleos essenciais têm com medicamentos, com álcool, com cigarro e tantas outras substâncias químicas, tá? Por isso aí, fica a dica para você que ainda não conhece o nosso curso, ele vai ser lançado em breve. E aí você vai encontrar muitos óleos essenciais que falam
como eu posso usar esse óleo no meu dia a dia e também quando eu não devo usar esses óleos também, porque eles podem fazer mal para a saúde sim, ok? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, eu sou a Ju Rodrigues.